Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui números de uma pesquisa feita no estado de Rio de Janeiro para o governo do estado e também para o Senado. E vou trazer aqui algumas reflexões, cenários de segundo turno, vamos ver como que tá lá se as eleições fossem hoje. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que você vai achar de tudo isso. E se puder, compartilha esse vídeo, em especial com quem mora no Rio ou que não mora lá, mas que está interessado, enfim, que está querendo saber o que está acontecendo por lá e quem poderá governar o estado a partir de 2023. Bom, meus amigos, a pesquisa foi feita pelo Instituto Real Time Big Data entre os dias 12 e 15 de março, com 1.500 eleitores. Foi feita por telefone e tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Eu vou falar aqui do Rio e talvez de alguns outros estados que já tem um cenário mais ou menos definido. Claro que tudo pode mudar daqui até as eleições em termos até de nomes, mas tem alguns estados que há muita indefinição. Então o Rio me parece que está assim, mais fácil da gente entender o que pode acontecer em termos de nomes e palanques. Vamos trazer aqui então o cenário 1. Marcelo Freixo, do PSB, lidera com 24 pontos. Ele caiu 1 ponto em relação ao que tinha antes. O atual governador, Cláudio Castro, que é do PL, partido de Bolsonaro, aparece com 23, ele cresceu 5 pontos em relação ao último levantamento. Rodrigo Neves, do PDT de Ciro Gomes, ele aparece com 10, ele cresceu 1 ponto, ele tinha 9 antes. André Siciliano, que é do PT do Lula, aparece aqui com 2 pontos. Felipe Santa Cruz, do PSD, partido do prefeito da capital, Eduardo Paes, também aparece aqui com 2 pontos. Paulo Ganimi, que é do Partido Novo, 1 ponto. Vejam isso, 30% votariam branco ou nulo se as eleições fossem hoje. E 8% não sabem ou não responderam. No cenário 2, um cenário reduzido com apenas 4 candidatos. Marcelo Freixo, 25. Castro, empatado com 25. Rodrigo Neves, então, aparece aqui com 11. E o Paulo Ganimi mantém o 1 que tinha antes. Branco e nulo repete 30 e não souberam responder ou não responderam 8%. Vejam que nos dois cenários nós temos 38% de votos chamados perdidos aqui. E no Rio, nas últimas eleições, a gente tem observado um número realmente muito grande de votos brancos e nulos. O povo acaba se desiludindo com a política e é compreensível depois de tudo que aconteceu no estado, mas qual que é a consequência dessa desilusão? É que os maus políticos acabam sendo eleitos. Então o caminho não é, enfim, a gente desanimar de vez da política, mas é tentar entender, avaliar propostas, projetos, porque senão acontece o que está acontecendo lá. Nós tivemos aí últimos governadores, Cabral, Pezão, Witzel, sinceramente um quadro lamentável que a população do Rio poderá mudar nessas eleições. Só lembrando que o Cláudio Castro, que está governando agora, era vice do Witzel, que sofreu impeachment, enfim, foi parar também na cadeia, uma situação lá realmente complicada. E o Witzel, ex-juiz, que se candidatou nesse discurso de combate à corrupção, de moralidade, vamos acabar com a coisa que está errada aqui no Rio, e deu no que deu, né? E vamos aqui então para o cenário de segundo turno, em que Cláudio Castro venceria Freixo 32-30, mas 2 pontos está dentro da margem de erro, portanto um empate técnico. 29 de branco e nulo e 9 não souberam ou não responderam. E num outro cenário, Castro venceria Rodrigo Neves 29-21, uma distância de 8, porém até pequena, considerando que tem um atual governador concorrendo com um ex-prefeito de Niterói, que é bastante desconhecido da população, embora o próprio Castro também seja, vou trazer daqui a pouco. 35 de branco e nulo e 15 não responderam ou não souberam responder. Antes de falar do Senado, vamos analisar aqui um outro ponto, que é potencial de voto e rejeição. O Freixo lidera o potencial de voto, 41, ele tem 13 que votaria nele com certeza e 28 poderia votar. É o candidato disparado mais conhecido de todos. Apenas 14% não conhecem o Freixo para opinar. O Neves vem em segundo no potencial de votos, 38, portanto 3 a menos que o Freixo. Ele tem 3 de voto com certeza e 35 poderia votar. Só que detalhe, 35% não o conhecem o suficiente para emitirem uma opinião, o que é bom para o Neves, que fez uma gestão muito bem avaliada na prefeitura
de Niterói, foi reeleito, elegeu seu sucessor no primeiro turno com ampla folga. Então, quando de fato a população conheceu os feitos do Neves, pode ser que ele realmente melhore a sua situação nas pesquisas. O Castro, atual governador, vem em terceiro no potencial de votos, tem 33, 7 votaria nele com certeza e 26 poderia votar. Mas vejam que mesmo sendo governador, 34% não conhecem o suficiente para opinar. E vamos para a rejeição dos 3 primeiros. Aqui tem um detalhe importante. O Freixo lidera, 45%. O potencial dele, 41%. Ele é o único desses que lideram que tem a rejeição maior do que o potencial de votos. Cláudio Castro tem uma rejeição de 33%, o mesmo potencial. E o Neves tem uma rejeição de 27%. É o único candidato que tem, então, uma rejeição menor do que o potencial. Isso tudo pode mudar, gente, mas o que isso aqui indica? Que o Neves tem maior chance de crescer nas eleições, claro que baseado no retrato do momento, que é o que essa pesquisa nos traz. Chama atenção aqui o candidato do PT, o André Siciliano. Ele tem 15% de potencial de voto e 39% de rejeição. E 46% não conhecem o suficiente para opinar. Então, números terríveis do Siciliano. E vamos falar agora aqui um pouco do Senado. Tem muita indefinição, eles fizeram aqui alguns cenários. O Romário lidera, lembrando que o Romário está no PL, partido de Bolsonaro, e também do atual governador Castro, com 19 pontos. Em segundo vem o Molon, que é do PSB, partido de Freixo, com 11 pontos. Mourão, vice de Bolsonaro, aparece em terceiro com 10, mas ele deve tentar o Senado pelo Rio Grande do Sul, é o que tudo indica neste momento. Cabo Daciolo, que chegou a anunciar a candidatura ao governo do estado, depois o partido disse que essa candidatura não está em discussão, aí tem ali agora uma treta no Rio de Janeiro envolvendo essa pré-candidatura do Daciolo ao governo do Rio pelo PROS. Ele aparece aqui em quarto lugar nesse cenário, mas bem posicionado, com 8 pontos, empatado tecnicamente aqui com o Molon. O Washington Reis, que é do MDB, aparece com 6 e o André Siciliano, do PT, aparece com 4. No cenário 2, um cenário mais reduzido, Romário, 25, Washington Reis, 9 e André Siciliano, 7. Num cenário 3, sem o Romário e sem o Molon, você tem o Mourão com 20 pontos, o Washington Reis, 11, André Siciliano, 10, mas assim, muitos votos indecisos, branco, nulo, enfim. Então no Senado tem muita indefinição, não tem muito o que comentar. Para o governo, quem for puxar as análises que eu fiz no ano passado, quando as primeiras pesquisas começaram a sair, eu disse lá que o PSD do prefeito Eduardo Paes poderia ser o fiel da balança. Para onde ele for, pode definir o rumo dessas eleições. E hoje existe no estado uma aliança firmada entre PSD e PDT. Então a questão é definir qual vai ser o candidato que vai encabeçar a chapa. Rodrigo Neves, do PDT, ou o Felipe Santa Cruz, que é o ex-presidente nacional da OAB, que é do PSD. Eles definirão mais para frente, mas esse acordo existe, está feito e está firmado por lá. Agora eles estão inclusive trabalhando para atrair outros partidos para essa aliança. Eu acredito que o escolhido será o Rodrigo Neves. Não só pelo percentual que ele aparece aqui agora, mas também porque ele tem muito que mostrar, insisto no que eu falei, que é a sua experiência muito exitosa à frente da prefeitura de Niterói, e a população do Rio pode buscar esse tipo, enfim, de experiência, para tirar o estado dessa situação lamentável em que ele se encontra aí depois de tantos desgovernos. O Freixo, eu tenho dito aqui que é um excelente deputado, respeito muito o trabalho que o Freixo faz lá na Câmara dos Deputados, mas ele é o tipo de candidato que pode ser forte o suficiente para ir para o segundo turno, inclusive aqui com o apoio do ex-presidente Lula, mas chegando no segundo turno perde, porque tem uma rejeição muito alta. Ele até teve a oportunidade de reduzir essa rejeição quando saiu do PSOL, mas ele sai do PSOL, vai para o PSB e já fica agarrado com o Lula nos primeiros dias. Então isso aqui, e eu falei na época, foi um movimento que eu considero equivocado, posso estar errado, mas a gente está vendo aqui nessas pesquisas que ele é o candidato com a maior rejeição e já aparece inclusive aqui perdendo para o Cláudio Castro no eventual segundo turno, mesmo ele, Freixo, sendo bastante conhecido e o Cláudio Castro não. Agora a grande questão é, se o Freixo vai para o segundo turno contra o Castro e perde, aí a situação do Rio continuaria bastante complicada. E para mim, o desafio do Neves é muito semelhante ao desafio do Ciro,
que agora ambos estão em terceiro lugar, né, nas pesquisas, e se eles, né, conseguirem chegar no segundo turno, eu acho que os dois têm condições de saírem das urnas vitoriosos, tanto Neves como governador do Rio, assim como Ciro Gomes, presidente da República. E só trazendo um pequeno panorama de como que está o cenário lá hoje no Rio para os presidenciáveis, Cláudio Castro é o palanque de Bolsonaro, Marcelo Freixo será o palanque de Lula se nada mudar, e Rodrigo Neves será o palanque de Ciro Gomes. Já Sérgio Moro e João Dória, não sei qual será o palanque deles e como que o PSDB e o Podemos, né, vão se encaixar por lá. Mas eu particularmente nem sei se esses dois serão mesmo candidatos à presidência da República. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores e vamos ter que esperar mais algum tempo para ter mais definições, tanto lá no Rio de Janeiro, assim como em nível nacional. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui e peço de novo, se puder, compartilhe esse vídeo, não custa nada. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, que luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.